Olá! Você está no poder de agir agora. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é resiliência e também sobre algumas técnicas que podemos utilizar para que possamos desenvolver essa capacidade tão importante em nossas vidas. Vamos lá? Ao final desse vídeo deixarei um bônus com um material maravilhoso de Amy Cuddy, psicóloga e professora americana de Harvard, defensora da pose de poder, uma técnica de autoaperfeiçoamento. Ela estuda as relações entre sucesso, influência e linguagem corporal. Primeiro, vamos pensar um pouco nesse tema tão falado como a resiliência. Se buscarmos alguns conceitos, vamos descobrir descrições como a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Nesse caso, observando o sentido mais físico. Mas quando falamos no sentido figurado, adaptado pela psicologia, e queremos nos referir a uma capacidade humana, então passamos a significados como a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Nesse sentido, isso não significa que a pessoa não passe por adversidades, mas sim que ela utiliza uma força interior para seguir em frente. Então ocorre sim um momento de sofrimento, porém a pessoa enxerga mais além, fora dos problemas, e desta forma acaba conseguindo passar por eles de forma mais leve. Podemos então ver que, sendo resiliente, nós não estaremos livres de ter problemas. Mas de forma a manter minha saúde mental e meu bem-estar, eu passo pelos problemas e supero os mesmos sem me abater e mantendo o respeito com todos à minha volta. É um fato, os problemas e situações adversas estão aí, o tempo todo. Deste modo é então muito importante sabermos lidar com isso de uma forma mais leve. E se existem ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo, por que não aprendermos a utilizar? Por exemplo, lembrando de sua fase escolar. Os prazos apertados para estudar. Por muitas vezes aquelas brincadeiras que te ofendiam e você ficava chateado. A fase da adolescência e todas as suas descobertas e dificuldades. Muitas de nós, que estamos aqui hoje, não tivemos o privilégio de estudar sobre algo como resiliência no passado, pois são estudos relativamente novos. E mesmo hoje, notamos que a aplicação disso para o desenvolvimento de crianças mais resilientes é muito tímida e recente. Avançando mais além da adolescência, e iniciando no mercado de trabalho. Se imagine nas várias situações estressantes que você já deve ter passado. Como prazos apertados, chefes arrogantes e colegas de trabalho que de certa forma só querem te prejudicar. Não adianta sonhar. É um fato que caminhamos rumo a ambientes cada vez mais respeitosos e inclusivos, porém ainda não estamos 100% evoluídos a ponto de que a convivência em todos os setores de nossas vidas seja sempre sem ruídos e sem problemas. E quando buscamos ferramentas para evoluir na questão da resiliência, notamos que conseguimos passar por certos problemas de forma mais leve. De uma forma que vai gerar até surpresa em nós mesmos pela calma e assertividade que conseguiremos resolver certas situações. Todos já devem ter ouvido sobre benefícios da meditação, bem como de exercícios físicos, e não tenho dúvidas de que essas ferramentas, bem como outras, são essenciais para que possamos nos desenvolver como indivíduos, nos vários pilares de nossas vidas. Mas quem aqui já ouviu falar em algo como poses de poder? É justamente isso que você ouviu. Pose de poder. E o que torna isso tão maravilhoso, é que é algo que se torna muito prático de ser feito em praticamente qualquer ambiente, e com necessidade de apenas 2 minutos para a realização. As várias pesquisas da psicóloga Amy Cuddy mostram que quando estamos em situação de alegria, o corpo humano produz certos tipos de hormônios. Aumenta a testosterona, o hormônio da dominância, e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Em contrapartida, quando em situação de estresse, ocorre o inverso com esses hormônios. Amy Cuddy pesquisou sobre os efeitos dessas poses de poder e descobriu que essas posições, mesmo se praticadas fora de contexto, por 2 minutos, são capazes de enganar o cérebro e fazer você se sentir mais empolgado, seguro e confiante. E o que seria essa tal pose de poder?
Abrir o peito e esticar os braços, erguer os braços para festejar vitória, levantar o queixo, manter a coluna ereta e assumir o ar de posse da situação, tudo isso é pose de poder. Em resumo, lembra-se da posição da Mulher Maravilha? E também da posição de braços em V, esticados quando uma pessoa cruza uma linha de chegada? Isso são poses de poder e que, se praticadas minutos antes de uma situação onde você acha que ficará paralisado de medo, como uma entrevista ou uma apresentação, poderão fazer muita diferença. Quem nunca aqui passou por uma situação onde, após sair de uma conversa ou negociação, e passados alguns minutos, ficou se remoendo por não ter dito algo que seria muito relevante no momento? Pensando e se martirizando. Cara, por que não falei isso na hora? Lembre-se, que nesse caso, o momento já passou. Segundo McCuddy, essa técnica ajuda da mesma forma, pois com os hormônios equilibrados pela pose de poder, você consegue estar mais presente e acessando de forma mais fácil as informações que necessita nos momentos de uma negociação. O resultado disso é que você vai sim se lembrar muito mais facilmente do que precisa se não estiver estressado, e desta forma terá uma negociação muito mais eficaz. E se lembre que a comunicação não verbal é algo muito forte para nós, então um ponto importante é que a pose de poder deve ser feita antes do evento pelo qual você planeja passar, justamente para que os hormônios se equilibrem. Imagine-se entrando na sala de entrevista de emprego, parando na frente do entrevistador com os braços para cima em forma de vitória. Não vai ficar legal, né? Ou também ficar andando em posição que sinalize que tenta intimidar alguém. Também vai funcionar de forma contrária. Portanto, para não causar uma péssima primeira impressão, lembre-se de fazer antes, pois o objetivo é ajustar os hormônios para que você se sinta mais confiante. Agora, como prometido no início do vídeo, se quiser conhecer um pouco mais sobre linguagem corporal e poses de poder, clique no link na descrição e assista a palestra de McCuddy. Quem quiser conhecer mais sobre prosperidade e evoluir nesse propósito, siga comigo em nosso canal. Ainda está começando, mas é algo que gosto de fazer de coração. Um estilo que me agrada, com assuntos que proporcionam crescimento para mim e para você. Se gostou, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e se quiser contribuir com algo, comente sua opinião abaixo, fale dos seus sonhos, que isso nos ajudará na busca dos melhores conteúdos para você. Lembre-se: hoje é o melhor dia para você começar.